Bom dia, 8 de março, esse ano difícil aí, 2021, Dia Internacional da Mulher. Eu quero voltar a ter uma conversa com vocês que não tem nada a ver com física e matemática, que é falar sobre as 7 deusas gregas e o sagrado feminino, em homenagem às grandes mulheres da minha vida, né? Minha mãe, minhas irmãs, minha namorada, minha filha, as amigas que eu fui fazendo aí ao longo desses anos. E antes de começar a conversar sobre as deusas gregas, eu lembro de um texto que eu fiz com um amigo que ia casar, né? O Felipe estava prestes a casar. E eu tinha conversado com ele que no casamento de um outro amigo, o pastor começou a dizer lá que as mulheres devem ser submissas e tudo mais. Aí eu falei, Felipe, alerta lá, sua esposa, né? Hoje, sua noiva na época, né? Que é uma coisa que se fala, mas eu não vejo muita lógica nisso. Até porque você pode interpretar essa coisa de Adão veio primeiro e Eva depois, da maneira que eu faço. Todo produto final melhor acabado vem depois do protótipo. E sobre isso eu acabei falando. E assim, eu venho de uma linhagem de grandes mulheres, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer minha avó, Dona Justa Amélia, mas eu falei já várias vezes no meu blog sobre a minha mãe, que é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. E olha que meus irmãos foram paraquedistas. Conheci um monte de bombeiros que deram a vida lutando, mas eu nunca conheci ninguém tão corajoso quanto a minha mãe. Então a minha homenagem a essas grandes mulheres. Vamos começar a conversar então? Antes de falar propriamente das 7 deusas, vamos tentar entender um pouquinho sobre uma coisa importante da mitologia grega, que fala sobre Delfos. Quando você vai para um oráculo, a primeira coisa que ele diz, antes mesmo de qualquer pergunta, é: conhece a ti mesmo. E isso, um dos esforços que a gente pode fazer é estudar, para a gente conhecer o mundo e conhecer a nós mesmos, né? Então, nos meus estudos, meu primeiro contato com mitologia grega foi de Monteiro Lobato, de duas formas diferentes. O autor famoso, Monteiro Lobato, que entre os 17 livros infantis dele, né, uma grande amiga, né, uma outra grande mulher, Dona Creuza, tinha encadernado lá os 17 volumes de Monteiro Lobato. Lá tinha o Minotauro e os 12 Trabalhos de Hércules. Os 12 Trabalhos de Hércules, na verdade, em 2 volumes. Então, 3 livros sobre mitologia grega. Foi o primeiro contato que eu tive. E também uma coisa muito importante. Havia uma biblioteca volante que ia para Marechal Hermes e que me deu chance de ter contato com um monte de livros, juntos com os meus irmãos. E o nome da biblioteca volante era um ônibus, que era a Biblioteca Volante Monteiro Lobato. Então, o primeiro contato é sempre aquele que a gente vai lembrar com carinho, né? Eu sei que ele é muito contestado, vamos tentar colocar o autor na época dele com as qualidades e defeitos de época, né? Todos nós somos produtos da nossa época e provavelmente nós mesmos vamos ser criticados no futuro por certas coisas que fazemos hoje. Outros autores que me chamam a atenção foi quando eu fui ler um pouco mais sobre mitologia grega de uma maneira mais séria, Junito de Souza Brandão. Livros maravilhosos sobre heróis e sobre deuses. E, mais recentemente, lendo um bocado sobre Jung, a questão do arquétipo, que eu quero conversar um pouco mais, e Campbell, que entre todas as ideias de simbologia, ele fala uma coisa muito importante, que é a ideia de que aquilo que a gente fala em se tratando de simbologia é metafórico. Isso é muito importante, porque quando você começa a interpretar o que é espiritual como algo que não seja metafórico, você corre o risco de cair no fundamentalismo. E fundamentalismo está para a espiritualidade, assim como o ciúme está para o amor. Se você não sabe lidar com isso, é algo que pode vir a te destruir. Então, espiritualidade, religião no sentiro de religare, é fundamental.
mas se você cai na esparrela do fundamentalismo, você pode se perder nesse caminho. Então, autoconhecimento, leitura e a gente entender algumas coisas que esses autores falam. Sobre Jung, a questão do arquétipo é você perceber que tem certas coisas que ultrapassam várias culturas. Então, por exemplo, a ideia de homem, mulher e criança, ela está em praticamente todas as culturas humanas. Eu acredito que esteja até em todas, né? Então, você tem algo para simbolizar um montão de coisas diferentes. E nisso que a gente vai encaixar as 7 deusas, não perdendo de vista a fala do Campbell do que vem a ser uma metáfora. Aqui eu vou pegar uma fala dele, do Campbell, que foi o seguinte. O Campbell falava sobre mitologia. Então ele foi numa rádio no interior dos Estados Unidos, né? Então o cara que recebeu ele na rádio falou assim, você que fala sobre mitologia, eu vou aqui na frente da minha audiência mostrar que você é um mentiroso. Inclusive a palavra mitômano vem de mentir, né? A pessoa que, como minha mãe falava, né? A pessoa que mente, que cai para trás e acha que ainda está de pé, tem em comum a raiz de mito. Mas vamos entender que há uma diferença muito grande entre o que é um mito, a Nica está fazendo uma bagunça ali, entre o que é um mito e o que é uma mentira. O mito é uma metáfora. Então, Campbell falou exatamente isso para o radialista, quando falou assim, você vai falar sobre mito, vai falar sobre mentira. O Campbell falou, não, vou falar sobre metáforas. Aí o cara falou assim, e o que é uma metáfora? Aí o Campbell falou, não, vamos fazer o contrário. Antes de eu te responder o que é uma metáfora, você me diz o que é uma metáfora? Aí o cara chamou os comerciais, correu para o dicionário e deu a definição do dicionário. A metáfora é isso, aquilo. Então tá bom, você me dá um exemplo de uma metáfora. Um exemplo que eu posso dar é que ele corre como uma gazela. Aí o Campbell falou, não, isso não é uma metáfora. Metáfora é se você diz, ele é uma gazela. Aí o radialista falou, isso é uma mentira. Aí o Campbell falou, não, isso é uma metáfora. Se a gente perde a riqueza disso e quer encaixar na nossa visão de realidade, a gente acabou de perder a lição. Se você entende uma metáfora como uma metáfora, ela tem muito a te dizer. Combinado? Então, você tinha, né, historicamente, uma sociedade, né, de caçadores, catadores, evoluindo para uma sociedade agrícola, e as mulheres é que mandavam, porque elas que eram capazes de frutificar e elas que mantinham a coesão do grupo. Então, você tinha um culto da grande deusa. O problema é que, historicamente, os aqueus vieram do norte, né, então chegaram até o sul da Grécia e até mesmo a ilha de Creta, acabando com o conceito do sagrado feminino. Porque vocês podem entender que isso era uma coisa muito perigosa, porque as deusas eram extremamente poderosas. A Nica está fazendo uma bagunça danada. Nica, está dormindo? É mais uma menina aqui na minha vida, né? Uma border collie linda. Havia uma coisa muito perigosa que é o feminino. E esse perigo, para vocês entenderem, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Idade Média, de um livro muito especial chamado O Martelo das Bruxas, no qual ensinava como torturar uma mulher até ela admitir que era bruxa. E o teste final era lindo, né? Você amarrava uma pedra, jogava na água, se ela morresse, não era bruxa, sinto muito, morreu, mas pelo menos nós livramos a sociedade de uma possível bruxa, e se ela sobrevivesse a isso, ela provava que era a bruxa de verdade, então teriam que botar fogo nela. Tal medo que temos na mulher, né? E assim, eu costumo dizer que alguns homens têm aquilo fino, né? Porque tem um medo enorme de mulheres, né? Porque a mulher, quando é poderosa, ela é uma terrível ameaça ao poderio masculino que quer se impor à força. Mas, de certa forma, foi isso que aconteceu na mitologia grega, refletindo o que estava acontecendo na realidade.
porque os povos aqueus, quando chegaram, eles tiraram o poder de povos originários que tinham um sagrado feminino. Então eles tinham que impor os deuses deles masculinos. Então, em diversas passagens da mitologia grega, os pares masculinos, eles não somente tomaram poder, mas fizeram questão de humilhar cada uma das 7 deusas. E agora começa a história de como elas fizeram para manter o seu poder de deusa diante dessa opressão. Então, a gente tem que entender que, como são 7 deusas, nós vamos dividir ela em duas categorias principais. As deusas virgens e intocadas e as deusas que foram tocadas. As virgens e as não virgens. E um terceiro grupo muito especial, com uma deusa só, que é a deusa alquímica. E eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas 7 deusas e o que elas querem dizer quando elas falam eu te amo. Bem, se uma deusa é virgem, ela tem um motivo muito claro para ser virgem. A primeira delas é Hestia. Hestia, para os romanos, é Véstia. Por isso, as virgens que tomam conta da lareira são virgens vestais. E aqui, um conhecimento sobre mitologia grega que eu tirei da leitura de Percy Jackson, que é uma coisa que eu achei extremamente significativa, foi entender que quando um deus ou uma deusa grega vai para Roma, ela não muda somente o nome. Esse deus não vai mudar só o nome. Ele vai mudar um pouquinho de personalidade também. Eu vou dar o exemplo de Hades. Hades é o deus do submundo, né? Então não vale confundir com a ideia que a gente tem de demônio, de Satã, que a gente tem que o deus do submundo é o deus do mal. Não é isso. Ele é o deus do subterrâneo, que recebe as almas e dá chance para voltar para a vida depois de beber no rio do esquecimento. Então, Hades é o deus do submundo, ponto. Quando você vai falar de Plutão, ele ganha um aspecto que Hades não tinha. Porque como no submundo você também vai encontrar diamantes e ouro, ele também ganha o aspecto de que é o rico. Então Plutão não é somente deus do submundo, mas também é deus da riqueza, que era um aspecto que não tinha originalmente em Hades. Então quando eu falo das deusas, a gente não pode esquecer que a mudança de nome delas também traz uma ideia de uma adaptação a uma nova cultura. Da mesma forma que muita semelhança entre os deuses egípcios e os deuses gregos, também tem a ideia de uma adaptação cultural. Né? Mercúrio, o romano, não é simplesmente Hermes, não é simplesmente o Hermes Trismegisto dos egípcios. Né? Os deuses foram mudando de aspecto para poder a gente entender a ideia cultural ligada a eles. Né? Bem, esse ponto feito, vamos tentar lembrar quem é Hestia. Hestia é um dos deuses originais. Ou seja, quando Cronos ia devorando os próprios filhos, e Zeus é liberado disso e mata Cronos, um dos irmãos, na verdade uma das irmãs, era Hestia. E Hestia ganha então o poder de ser a deusa virgem, de ser intocada. Ela simboliza a lareira. Então quando você tem o lar, a lareira, a questão de origem da palavra, né, você tem a ideia da família. Então Hestia também é a deusa da família. Como ela era uma deusa virgem, para os romanos, a Véstia só podia ter contato com virgens, portanto as virgens vestais. Ela é a deusa também da espiritualidade. Então tem tudo a ver com a ideia de que a gente tem formas diferentes de tocar a vida. E uma delas é tornar tudo que a gente faz sagrado. Porque você pode fazer cada um dos seus atos como um ato profano,
ao fazer cada um dos seus atos como um ato sagrado. Este preserva o que há de sagrado em você. Então, se por um acaso uma mulher te fala, eu te amo, e naquele momento ela tem a ideia de Héstia, ela te ama, ela te recebe no seu lar. Ela te ama e te oferece a espiritualidade. Bem, a segunda deusa é Ártemis. Ela é uma deusa virgem porque quando a mãe dela, eu não vou lembrar o nome da deusa que deu origem a ela e Apolo, ela teve gêmeos. Nasceu primeiro Ártemis, para os romanos, Diana, é a deusa da caça e a deusa da lua. Como ela nasceu já consciente, ela pôde ajudar a mãe dela num momento dificílimo, que foi o parto de seu irmão, que era Apolo. Imagina você dar a luz ao Deus Sol, como isso deve ter sido difícil. Então Ártemis foi a deusa parteira para a própria mãe e recebeu o irmão dela. Aqui cabe a gente marcar uma coisa muito importante. Ártemis é a deusa lua. Apolo é o deus Sol. Eles são irmãos gêmeos. Sol e lua são gêmeos. O Sol é constante, vai lá estar sempre brilhando. A lua tem 3 faces. As 3 faces é a lua negra, a lua da mutação e a lua cheia. Então você tem a própria Ártemis, que é uma deusa lunar, Selene, que também é uma deusa lunar, e Hecate. Hecate é a deusa da lua negra. Eu vou falar rapidamente sobre Hecate, a ideia de que é a deusa das encruzilhadas e dos mistérios, né? Então, aí ela tem uma pegada muito semelhante a, assim, pelo menos de sentimento, porque eu sei muito pouco da cultura iorubá, mas essa coisa de encontrar o mistério nas encruzilhadas e na lua negra. Tá? Então também é a deusa feiticeira Hecate. Mas voltando a Ártemis, a virgindade dela foi garantida porque ela entendeu que ela não tinha como passar pelo parto. Então ela vai ser sempre retratada como uma menina com o joelhinho de fora, aquela coisa toda, o arco, né? Porque ela é a deusa caçadora. E quanto à pureza de Ártemis, fica uma coisa muito interessante, o fato de que um homem a viu nua. Então ela castigou ele, transformando em um cervo, e ele foi atacado pelos próprios cães. Então repara aí que o sagrado feminino ele traz um risco inerente em si. Porque, voltando à questão do arquétipo lá do Jung, todo homem tem em si algo de sagrado e feminino. E não saber com o que é sagrado e feminino é uma experiência que pode destruir a pessoa. Então, autoconhecimento para saber que a gente tem isso. Né? Isso, inclusive, me dá espaço para ter o famoso lugar de fala. Eu não falo como uma mulher, mas eu falo como um homem que admira as mulheres e tem enormes mulheres na minha vida, enormes, mulheres gigantes na minha vida. Tá? Então, o meu lugar de fala é de espanto e admiração. E nesse caso, em particular de Ártemis, de entender a pureza da menina, de você entender que ela não é para ser tocada, porque é uma deusa virgem. Como ela é irmã de Apolo, ela é a deusa irmã. Como fez o parto, é a deusa que vai proteger as mulheres nos momentos mais difíceis. É a guerreira, é a caçadora, é aquela que vai sobreviver em situações inóspitas. E eu imagino, se você ouve de uma mulher Ártemis, eu te amo, ela vai te dizer, eu te amo como um irmão. Atena, essa eu acho fantástica, isso é, todas elas são maravilhosas, né? Atena é a filha do pai. Ela foi tirada de um pedaço de cérebro de próprio Zeus.
Então, ela tem um aspecto assim, um tanto masculino. Não necessariamente homossexual, se bem que para ela não seria problema nenhum, tá? Mas a ideia de uma certa forma de respeitar e de lidar com o patriarcado, porque ela é a filha do pai. E é interessante também, como um aspecto negativo, o como as mulheres que se identificam com Atena, elas correm o risco de serem elas as reprodutoras da parte negativa do que seria o lidar com o masculino e manter a ideia de um patriarcado, mesmo que esse patriarcado seja destrutivo. Mas, como qualquer deusa, como qualquer metáfora, ela tem aspectos grandiosos, espetaculares e destrutivos. Você pode ver isso em qualquer uma das 7 deusas. Repara aqui que a grande estátua dela, em Atenas, foi porque ela foi escolhida como guerreira da cidade. Houve uma disputa interna lá entre quem iria proteger Atenas seria, se eu não me engano, Ares, que é o próprio deus da guerra, ou Atena. Como uma mulher seria a guerreira que iria proteger? Por um aspecto fundamental. Como Atena saiu do cérebro de Deus, ela é a deusa da inteligência. Para os romanos, Minerva. Inclusive é interessante que o programa de rádio, né, que tentava educar, né, era bem agradável ouvir na época, né, seriam os nossos podcasts agora, era o Projeto Minerva. Interessante que Atena, na estátua, ela leva Nike, né, o nome da marca, do tênis, não é casual, porque Nike, para os romanos, é vitória. Ela carrega a vitória. Ela é guerreira, ela é competitiva, ela é inteligente, ela é a honra do próprio pai. E então, esse aspecto guerreiro que é baseado principalmente na sua capacidade de entender a arte da guerra, ela é fundamental para as mulheres que trabalham e lutam no dia a dia e ocupam o seu próprio espaço, mesmo aonde você tem um espaço aonde o masculino tenta massacrar elas, porque elas ganham pela própria inteligência. Se você vê uma estátua dela, vai ver que ela leva escudo e lança, né, pronta para se defender e para ser atacar se for necessário. E uma proteção, um belo capacete na cabeça para proteger o que ela tem de mais importante, que é a própria inteligência. Então, se você quer encontrar meninas, por exemplo, na matemática, como a minha amiga Márcia Espíndola, como minha amiga Fernanda Alves, a Rosângela do Mathematidic, né, você tem o aspecto de entender que as mulheres que são filhas ou arquétipos ou manifestações de Atenata, a palavra que eu estava procurando era essa, são as filhas da inteligência. Então, se uma mulher diz que te ama, no aspecto Atena dela, ela vai amar a sua inteligência. Bem, vamos às deusas virgens, agora vamos ver as deusas que foram tocadas, as deusas que sofreram uma certa violência dos seus pares, né? Então, primeiro, Hera, para os gregos, ou Juno, para os romanos, né? Ela é a 7ª esposa de Zeus. Repara aqui que 7 não é um número casual, é 4 mais 3. Perceba aqui que o que é trino é divino, o que é 4 é humano. Então 12 por multiplicação e 7 por soma é uma simbologia de perfeição. Então você tem 7 dias da semana, 7 virtudes canônicas, 7 pecados capitais, você tem 12 trabalhos de Hércules, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco. Então, ela não era uma esposa qualquer, ela era esposa perfeita, porque aceitava as puladas de Zeus, que não foram poucas, mas se vingava dos filhos dele. Hércules, que sabe o quanto sofreu na mão dessa deusa que tinha como aspecto negativo
talvez não tanto, né? É uma reação dela, a questão de ser extremamente ciumenta em relação ao marido dela, que era o deus do poder. Repara aqui, eu já falei de Hera, estou falando de Hera, já falei de Artemis, não, preciso falar de mais uma antes de contar a história, deixa essa história para ali adiante. Então, o que acontece? Hércules, por exemplo, é a glória de Hera, porque o que vai fazer o herói cumprir cada um dos aspectos dele é o respeito a esse aspecto feminino que está dentro deles para poder atingir. E ela, como é a esposa do poder, ela também é a deusa do poder. Então ela é a deusa do casamento, ela é a deusa do poder, e ela tornou a vida de alguns heróis um verdadeiro inferno, né? Então, se por acaso você der de cara com ela, trata com respeito, porque quando uma mulher quer arrumar confusão contigo, ela vai levar isso às últimas consequências. Então, é bom tratar o sagrado feminino com a devida deferência, com o devido respeito, né? Como ela é a deusa do casamento, ela pode em algum momento dizer eu te amo, ela vai dizer eu te amo sendo sua esposa. Agora, dois aspectos importantes entrelaçados falam sobre outras duas deusas, a mãe e a filha. Deméter, Core, Perséfone. Repara aqui o seguinte, lógico que para uma deusa manter o seu poder todo, ela teria que ser virgem, teria que ser uma deusa intocada, né? E vê que essas três primeiras deusas que eu falei são profundamente poderosas. Agora eu vou falar de uma profundamente poderosa, mas que foi tocada por Poseidon. E para não ser tocada, ela ia fugindo. E Deméter, como é o aspecto de ser uma grande mãe de todas as coisas, ela podia se transformar no que quisesse. Então, enquanto Poseidon tentava perseguir ela se transformando em coisas diferentes e ia conseguindo fugir. Até que ela tem a infeliz ideia de se transformar em uma égua, esquecendo que no mar há cavalos marinhos e Poseidon também é o deus dos cavalos. Então, finalmente Poseidon alcança. Engravida ela de Core, Perséfone. O problema é que se você é uma deusa que é filha de uma deusa e é filha de um dos três grandes deuses, você vai ter algum aspecto assim absurdo. Então Core, ou Perséfone, era extremamente bela. E para chamar a atenção, foi chamar a atenção de outro grande deus, de Hades. Hades rapta Perséfone e leva ela para o submundo. Faz com que ela entre em sua casa, sente à sua mesa e aceite uma romã. Percebe aí que o aspecto de Eva, de ter aceitado uma fruta que tem semente dentro, é muito parecido aí, no caso, só que para Perséfone foi uma romã. Ela sentou à mesa e comeu a romã. Entenderam a metáfora? O que aconteceu com Eva quando recebeu a maçã? A ideia de pecado, né? E o que tem a ver com Perséfone ter aceito também uma fruta e sentado à mesa e ter se confraternizado com Hades. Então ela não podia mais voltar. Só que a mãe dela era a deusa mãe, que deu minha filha, e ficou andando por todo o mundo procurando a filha dela. Até que alguém, não lembro quem na história, que vocês me perdoem, dizem que ela está com Hades. E ela chama Zeus e fala, diga ao Hades para devolver minha filha. Só que Hades responde a Zeus, ela comeu da minha fruta, sentou na minha mesa. Você conhece bem as regras, ela não pode voltar. Então Deméter diz, eu tenho as minhas também. Já que ela não pode voltar, eu que sou a deusa mãe, não permito que mais nada venha a frutificar. Então, um tempo depois, quando deuses e homens estavam morrendo de fome,
Finalmente eles chegam a um acordo. Parte do tempo, Perséfone vai estar no submundo e parte do tempo ela vai florescer na terra. Ela é o grão de trigo. Então, se por um acaso, percebe aí, desculpa, deixa eu falar uma coisa. A força de uma mãe, você tem 3 grandes poderes. O dos céus, o dos mares e do submundo. 2 deles se curvaram diante da força de uma mãe. E se por um acaso você... Ah, sim, tem mais uma coisa para falar sobre Deméter, né? Como Deméter é a deusa que frutifica, é a deusa que alimenta também. Então você já percebeu que quando você chega na casa de uma grande mulher, ela vai querer te entupir de comida? A forma dela de dizer eu te amo, eu te alimento. Então, se você ouve eu te amo de uma Deméter, você vai ouvir eu te amo, meu filho. Se você ouve eu te amo de uma Perséfone, você ouve eu te amo, minha mãe. Lindas deusas, né? Tem uma coisa interessante que fala sobre os deuses gregos de uma maneira geral, é que eles não são necessariamente justos, eles são belos. Agora, me perdoem, entre todas essas 6 maravilhas, eu vou falar sobre a minha favorita, que é a deusa alquímica. Aí você fala assim, peraí, Remo, você estava falando que 3 são virgens e 3 não são virgens, como é que acontece de uma deusa ser virgem e não ser virgem? Ela era a deusa do amor, Afrodite. Se ela é a deusa do amor, ela precisa amar. Amou Ares, por exemplo. Amou Hefesto. Amou homens e mulheres por onde passava. Mas quando ela entrava no mar, a virgindade dela era restaurada. Você já ouviu que lavou tá novo? Porque a virgindade, a pureza, não é só uma virgindade sexual. A pureza é um estado de espírito. É você se manter puro diante do mundo, diante da realidade. Aí eu pego emprestado do Milton Nascimento, né? Há um menino, há um moleque no meu coração. A gente tem que manter uma semente profunda de pureza, mesmo diante das piores coisas que o mundo possa te dizer. E é isso, que essa deusa que se modifica entre virgem e tocada, e todo o amor do mundo, em que a origem pode ser como filha de Zeus, ou como filha do próprio Uranus, como uma das deusas básicas, como a força mais profunda que move o mundo. Ela é a deusa do amor. E o amor precisa se expandir, precisa amar. E para um outro momento eu poderia até contar para vocês como é que ela age como sogra, né? O que Psique passou. Né? Se vocês quiserem, eu falo sobre Psique um dia, que era a nora de Afrodite, né? Ou de Vênus, o que não é muito boa ideia, né? Mas tudo bem. Então, se por um acaso você é amado por uma mulher que te ama como Afrodite, ela vai te dizer, eu te amo, meu amor. 7 deusas, 7 formas de amar diferentes. Parece que eu não tenho mais muito a dizer, mas lembra que eu falei que eu fiquei devendo uma história? Lá vem. Um príncipe de Troia, que era o segundo filho, chamava-se Paris. E quando Príamo, o pai dele, mandou ele para um oráculo, ele soube que o filho dele ia trazer a queda do muro de Troia, a derrota da própria cidade. Então ele manda Paris embora para ser morto. Só que aonde Paris é levado para uma família rural lá, essa coisa toda, aí o pessoal resolve adotar ele. E Paris vai lá, tocando, né, a vida dele, sem saber que ele é o príncipe de Troia. Então,
Em uma determinada festa, ele queria ganhar um dinheirinho lá e levou um touro para ver se o touro ia ser premiado. Aí, Zeus acha aquela festa muito legal e fala assim, poxa, eu sou tudo, eu também posso ser um touro. Zeus se transforma em touro. Então estava uma discussão danada quem ia ser o juiz, porque todo mundo estava vendo que aquele touro ali, caramba, tinha alguma coisa diferente, tinha alguma coisa especial. E o que é muito para o grego? Repara que para o grego, o que é um exagero é um risco. Tá? Narciso, por exemplo. Narciso é belo, 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 belo e ultrapassa a ideia do belo. Mas quando você tem isso, ela não é só uma dádiva, também é uma maldição. Por isso que Narciso se apaixona pela própria imagem e morre afogado. Porque nenhum homem pode ser tão belo a ponto de desafiar os deuses com tanta beleza. E aquele touro, que era o próprio Zeus, ele desafiava todos os juízes, então ninguém quis ser o juiz. Como o Paris era o mais novinho, falou assim, põe esse garoto aí para ser o juiz. Aí chegou os dois melhores touros, era o que o próprio Paris trouxe, e Zeus disfarçado. Aí perguntam para ele, qual o touro mais belo? Aí ele fala, é aquele ali. Mesmo que a sua família, que ele pensava ser, né, sua família adotiva, perdesse o prêmio. Então, Zeus ficou impressionado pelo senso de justiça de Paris. Festa no céu, né? Um outro momento, a festa no céu. Desculpa aí de eu contar uma piada, que foi a primeira piada que meu filho curtiu. Vai ter festa no céu. São Pedro desce para contar que vai ter festa no céu. Aí o sapo grita lá atrás, oba! Aí São Pedro fala, mas quem tem boca grande não entra. Aí o sapo fala, que injustiça, tadinho de jacaré. Então, festa no céu, vai todo mundo. Aí que eles têm uma ideia de fazer a festa no céu. Quem que não vai ser convidado? Não é o sapo não, é Eris, a deusa da discórdia. Então estão lá, todo mundo curtindo a festa no céu. Assim, meio que convenientemente esqueceram de convidar Eris, que é onde Eris chegava, causava confusão. Só que Eris soube. Então ela mandou um presente para a festa. Mandou uma maçã, né? Um pomo. Um pomo, já ouviram falar do pomo de ouro? Uma maçã de ouro com a inscrição, para a mais bela das deusas. Aí tava todo mundo discutindo, essa maçã é minha. Todas as deusas queriam ser a mais bela e realmente, imagina, né? O maior concurso de beleza de todos os tempos, todas elas muito belas. Então as deusas menores começaram a perceber que todo mundo queria o prêmio e todo mundo foi pulando fora. Quem ficou? Artemis não. Afrodite, Vênus, né? Atena e Hera. Ou seja, a deusa do poder, a deusa da inteligência e a deusa do amor. Aí elas chegam para a maçã faca assim para Zeus, para qual de nós três você dá a maçã? Aí Zeus fica assim, caramba, se eu não der essa maçã para Atena, ela vai me tirar toda a inteligência. Se eu não der para minha esposa, ela vai tornar na minha vida um inferno. Se eu não der essa maçã para a deusa do amor, eu não vou poder dar minhas puladinhas aí. Aí ele fala, não, olha só, eu tenho uma solução para vocês. Tem um garoto lá que é um excelente juiz. Vai lá, local tal lá. Aí chamam Paris para ser o juiz. Aí dou uma maçã para ele e fala assim, dê para as mais belas de nós. Aí Paris fala assim, o que vocês me dão de volta? Hera fala, eu sou a deusa do poder, vou te dar a riqueza do mundo inteiro, vou te dar o poder sobre o mundo todo. Aí Atena fala, eu dou para você a inteligência, que sem inteligência o poder não quer dizer nada. Olha, que metáfora, hein? E a terceira fala, eu sou a deusa do amor, você vai ter o amor da mais bela das mortais. Adivinha para quem ele deu a maçã? A Afrodite, a mais bela das deusas. Então ele ia ter o amor da mais bela das mortais. Volta para Troia, é reconhecido como príncipe, é levado para a convenção dos reis lá, junto com Menelau, na festa lá de Menelau.
com o seu irmão Heitor. Quem se apaixona por ele? Helena. O amor causa toda a confusão. Mole não. Como eu falei para vocês, as deusas têm muito